O negócio aqui. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ninguém responde. Tá tudo deitado na cama. Levanta essa cama aí. Deixa eu tomar café. Respondeu aqui no chat. Gente, então, isso aqui pra gente é novo, né? A gente vai, vocês vão ver eu pagando uns mico aqui de vez em quando. Porque eu, né? Antes a gente estava só aqui, agora tem. Olha o tanto de gente, olha o tanto de gente. Tô feliz. Tô feliz de ver vocês aqui presencialmente. É muito melhor, né, não? Ó, já tem gente aqui. Fui sua aluna! Isso dá ser velho, né? Velha. Olha. Oi, pessoas! Ó, eu vou projetar aqui. O meu nome é Priscila, como eu disse, né? Deixa eu ver se a galera vai. Tô apoiando aqui, gente. Eu nunca dei aula dos dois ao mesmo tempo, não. Deixa eu ver se o povo de casa está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Fala um oi aí para mim. Oi. Parece que sim. Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Melhor apagar a luz, né? Alguém apaga para mim, por favor? Porque eu não posso sair daqui, ó. Estou presa. Mais alguém aqui para dar aula? Não? Aí vocês não me enxergam, não. Só a máscara, né? A máscara enxerga. Ó, interpretação de texto. Sou amiga da Marcela aí, então vou ficar em diálogo com ela sempre. Ela já conhece vocês. Tem alguém novato aqui? Vocês não conhecem a Marcela. A Marcela era professora de interpretação de texto do ano passado. Ela teve que sair, né? E aí eu assumi as aulas dela. A gente é bem parecida, só que eu sou mais barraqueira, né? Não, Cadu? Muito mais barraqueira. Afinal de contas, ela é comilona, né? Porque ela é taurina e eu sou ariana. Então, bem isso. E aí a gente vai... Eu preparei uma aula mesmo para a gente conversar sobre a interpretação de texto, né? É uma disciplina que envolve todas as outras disciplinas. Então, se você não sabe interpretar um texto, você vai mal em biologia, você vai mal em matemática, você vai mal em tudo. Então, a gente é uma disciplina muito importante, não só para a língua portuguesa. E concurso, Enem, outros vestibulares, tudo, vocês vão ver interpretação de texto na vida. Inclusive na internet. Na verdade, na internet a gente não tem interpretação de texto, né? Por isso o povo está se matando lá. Então, falta muito amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Falando de interpretar, pra gente... essa é uma frase... Eu não conheço esse Rafael Silveira, mas eu achei bem pertinente o que ele falou aqui. Não sei nem quem ele é. Mas interpretar é só lembrar tudo o que está no texto para todos. Um grande problema da interpretação de texto é que você coloca um texto lá e o menino... E se ele quisesse fazer isso? Ah, mas eu acho que ele quis dizer isso. Não é o que você acha, porque o que você acha vai mudar de acordo com o outro. O outro vai achar outra coisa. É o que o texto está dizendo. Então, a análise textual, ela tem que partir daquilo que está sendo dito, e não daquilo que você acha que a pessoa queria dizer, né? Isso é o que faz muito os alunos errarem na hora de interpretar um texto. Então, o que seria essa interpretação de texto? A interpretação de texto é uma ação de interpretar, de perceber o sentido de algo ou de atribuir um sentido a algo. Ah, então eu posso atribuir sentido? Depende. Se ele estiver dizendo ali. Se aquilo estiver ou subentendido, e aí a gente vai falar sobre o pressuposto subentendido depois, para vocês perceberem que não é porque está subentendido que na minha cabeça, é o que o autor quis subentender. Então, eu depois vou trazer aula sobre isso também. Um sentido a algo, explicação, interpretação de um texto, de um sonho, comentário crítico, interpretação de uma obra. Então, isso é a interpretação, né? Estou vendo gente já tomando nota ali. Se quiserem anotar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Se quiser que eu espere um pouco para copiar alguma coisa, só me falar. Então, essa disciplina é uma disciplina que as pessoas falam, a interpretação é muito subjetivo.
não é subjetivo. É porque você parte de um pressuposto que você tem que achar alguma coisa em relação àquele texto. Pode entrar. Obrigada. Alguém quer que espere aí um pouquinho? Depois eu não estou com acesso ainda a plural, mas depois eu falo para o Sérgio disponibilizar lá para vocês esse material. Olha, gente, eu não... Ó, agora aparece. Aqui eu não estou vendo. Povo de casa, vocês estão me vendo? Aqui não. Aqui tá. Olha lá, gente, só vê a máscara. Vocês não estão vendo aqui, né? Só vê a máscara aqui. O povo de casa só vê a máscara. Vocês também, né? Que tá escuro aqui. Tem gente falando aqui. Só a máscara lá, ó. Posso mudar aqui? Ou espera ainda um pouquinho? É alguém entrando aí? Então, ó, mas assim, se não é subjetivo, o ruim disso aqui é que não dá para ficar andando. Eu gosto de ficar andando, eu sou interativa, mas vai dar certo. Vou ficar quietinho aqui. Tem algum procedimento específico para interpretar? A interpretação é treino, gente. É leitura e treino, né? Quando eu entrei na universidade, né, eu fiz faculdade com a Marcela, por isso que eu falei que a gente é amiga já de muitos anos. Quando eu entrei na faculdade, eu costumo dizer que eu fui alfabetizada na faculdade, porque eu achava que eu sabia ler. Mas quando você vai fazer letras, você tem não sei quantos mil textos você lê numa semana, e textos distintos, tanto texto teórico quanto, sei lá, poesia, né? Eu falei, gente, eu sou burra, sei ler não? Então, eu fui alfabetizada na universidade. Eu sou de escola pública, meu ensino foi, né, complicado, fui mãe aos 18 anos. Então, eu tive um ensino médio bem terrível, assim. Eu sou estatística no mundo, né? Sou adolescente, porque 18 anos ainda é considerada gravidez na adolescência. Então, eu sou estatística no mundo. E aí, eu me vi na UFG, com um monte de menino que estudou nessas colégios top aí de Goiânia, né? E aí, a menina de escola pública ou dava um jeito, e aí eu fui alfabetizada na marra. Porque eu tinha que enfiar a cabeça no livro e estudar. A interpretação de texto, não precisa, vocês são privilegiados, vocês estão em colégio particular, vocês não são alunos de escola pública, então vocês não pertencem a essa classe que eu pertenci, né? Mas vocês precisam também ter esse contato com a leitura diariamente, né? Vocês leem muito. Vocês são de uma geração que lê muito mais que a minha, porque vocês têm acesso à internet, então vocês leem todos os dias, vocês leem alguma coisa, né? Mas eu peço para que vocês não fiquem presos somente a mim. Então, não tem uma coisa-chave para vocês interpretar um texto. É exercício e compreensão linguística. É isso que vai ajudá-los, né? Então, existe um procedimento, ó, a nossa capacidade no que se refere à escrita vai sendo aperfeiçoada paulatinamente, né, devagar, ou seja, fatores primordiais, como o hábito constante de leituras, é decisivo para essa conquista. Então, leiam, vocês que estão no terceiro ano, a leitura, e essa leitura não necessariamente é uma leitura de texto de palavras, não. É uma charge, os textos orais, né? Então, assistir jornal, escutar jornal, podcast. A Marcela indicava muito podcast, eu vou continuar indicando, né, para vocês também. O enriquecimento do vocabulário, o domínio das estruturas linguísticas, como também a interpretação textual, são competências adquiridas ao longo de nossa experiência. Então, vocês têm mais privilégio que eu na idade de vocês, por exemplo, né? Minha filha, quando tinha 9 anos de idade, uma vez ela, não sei o quê, tô com dor no diafragma. Falei, o que é isso? Como assim você sabe o que é diafragma? Porque na sua idade eu falava horrorosamente dor de viado, né? Porque a gente cresce num padrão todo estereotipado, isso aqui eu vou fazer capoeira, isso aqui é dor de viado. Não, a minha filha, com 9 anos, ela fala dor no diafragma. Então, quer dizer que na idade, né? Na minha idade, ela vai ler muito mais. Assim como vocês. Vocês vão ler muito mais
vão ser leitores competentes muito mais rápido do que eu fui. Então, interpretar um texto. O que significa? Desvendar os mistérios desse texto, né? Tem texto que vai estar muito explícito. Então, por exemplo, você vai ter lá um artigo de opinião, uma notícia de jornal, que são textos que usam uma linguagem denotativa, né? Então, sentido literal, as informações vão ser colocadas de forma explícita. Mas vai ter texto trabalhando com recursos estilísticos, né? Como o pressuposto subentendido, principalmente charges, poemas, e isso vai estar lá no Enem para vocês. Vocês vão ter que lidar com isso aí. Alguém fez o Enem esses dias aí? O que vocês acharam da prova de linguagens? Muito texto, né? Sempre. É mais cansativo ou é mais difícil? Cansativo, porque a demanda de leitura é muito grande. Então, se você não tem o hábito de ler, quando você chega lá naquela prova, com não sei quantas questões, porque tanto de texto, fica prejudicado, né? Quanto à questão do discurso, nós vamos falar sobre o que é texto e discurso. Acho que a Marcela já trabalhou isso com vocês, mas nós vamos continuar falando, porque a interpretação tem muita essa coisa do discurso, né? Você precisa entender o discurso que está ali no texto. E esse discurso, ele é influenciado por várias coisas, contexto histórico, meio de comunicação, relação de emissor com receptor, tudo isso vai influenciar ali na questão do discurso. E representa a mensagem que, ora, se deseja transmitir. Então, às vezes, um texto em uma época do tempo faz todo sentido. A gente tem um texto na internet que é um contrato de professora, se eu não me engano, de 1930, 1950, não sei. Esse contrato de professora hoje, para a gente, na nossa realidade hoje, é chocante. É tipo assim, olha só isso aqui. Mas na época era normal, que a professora não podia casar, não podia fumar, não podia ser vista em locais públicos sozinha, só na companhia do pai ou do irmão. Então, essa era a vida da professora lá. Hoje a professora chega desse jeito aqui, tatuada, doida. Então, assim, faz todo sentido lá naquela época. Para a gente aqui hoje já não faz sentido. Por quê? Porque o discurso mudou. O discurso, ele mudou no seu tempo, né? Então, essa coisa do discurso é muito importante para entender na interpretação de texto. Então, interpretações e suas particularidades. É só questão de discurso que a gente analisa? Não. Pontuação, por exemplo, uma vírgula muda o sentido, né? Se você coloca ali uma vírgula, pode ser um aposto, pode ser um vocativo. Então, se eu falo assim, Suzana veio aqui em casa. Não, Suzana... Não vou ter um exemplo aqui agora. Mas, por exemplo, a vírgula do vocativo, dependendo se você coloca ou não, ela muda totalmente o sentido. Porque aí pode ser um sujeito ou pode ser um vocativo, né? Você chamando alguém. Então, a pontuação é importante. Não é só questão de semântica, de discurso. Vocês precisam também ter essa compreensão das vírgulas. Por exemplo, na redação, o corretor vai lá e fala para você assim, aqui tem vírgula, mas eu não sei por que tem vírgula, porque aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está restringindo a qualidade daquele termo. Porque se você não coloca a vírgula, vira explicativa. Então, você generaliza, você fala de forma mais ampla. Quando você coloca a vírgula, você restringe. Então, uma vírgula muda todo o sentido do seu texto. Elementos gramaticais, conjunções, preposições. A conjunção, por exemplo, extremamente importante na redação do Enem de vocês. Por quê? Por conta do valor semântico. O professor de redação já deve ter falado aí, ó. Investe aí, por exemplo, professor ou professora? Professora. Investe aí, por exemplo, nos conectores de contraposição, sei lá, uma adversativa ou uma concessiva. Por quê? Porque esses conectivos, eles problematizam. E na redação do Enem, é um problema. Quanto mais você problematiza, mais fácil você defender esse ponto de vista.
Então, a escolha desses recursos gramaticais, esses elementos gramaticais, influenciam ali na leitura do texto, tanto quando você vai ler, quanto você vai produzir, né? Contextualização, que aí entra a questão do discurso, né? A questão do contexto. Os recursos estilísticos, como eu disse, a questão do pressuposto subentendido, a redação do Enem não trabalha com isso, mas vocês vão analisar textos lá na prova de linguagens que vai trabalhar com esse recurso, né? Redação do Enem não trabalha com pressuposto subentendido, você tem que ser objetivo e claro, né? Você não tem que deixar o seu leitor deduzir por você. A intencionalidade discursiva. Qual que é a intenção? Todo texto tem uma intenção, né? Aí é a coisa que vocês estudam ali nos gêneros textuais, agora, no entanto, mas vocês estudaram até o ano passado, né? Cada texto é uma intenção discursiva. Isso vai depender de quê? Do contexto, do emissor, do receptor, né? Que entra aquelas questões das funções da linguagem que vocês viram no primeiro ano, acho que estão vendo ainda de novo, né? Que vocês revisam. A função desse texto, qual que é a função desse texto? De acordo com a função da linguagem. Então, tem a coisa da metalinguagem, da função fática. Então, o texto publicitário, por exemplo, ele tem ali uma função de te persuadir sobre a compra de uma ideia ou de um produto. Então, cada texto tem uma intencionalidade discursiva. E por aí vai, né? Então, obviamente que para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais para tal. Então, como, por exemplo, a coesão e a coerência, porque se o texto não for coerente e coeso, ninguém entende nada. Então, não é só a pessoa que está escrevendo o texto que tem... aliás, a pessoa que está lendo o texto que tem a obrigação de saber ler, não. A pessoa que está escrevendo tem que saber escrever também, né? Senão não resolve. É como se eu fosse conversar com você, chegar aqui, banana, abóbora, jiló, limão. Você não vai entender nada porque a culpa do emissor não tem coerência nisso que ele está falando, né? Então, a mesma coisa na hora de produzir um texto, tem que se atentar a essa questão dos sentidos, da construção de sentidos. Paragrafação, as relações semânticas bem delimitadas, para que dessa maneira o leitor possa interagir plenamente com as ideias, que é aquilo que eu estou falando. Se não houver comunicação, né? Se o emissor não souber passar a mensagem, ou se o receptor não consegue ler, não vai haver uma comunicação. Então, não há interação linguística, não há interpretação. Tá ficando claro? Tá rápido? Tá chato? Tá chato, tá, né? Eu queria estar mercando, vocês também, não é? De vez em quando eu faço umas piadas aqui sem graça, vocês fingem que foi engraçado? Aí, ó. Para eu ficar feliz, que sou meio carente. Professor, pelo menos vocês estão aqui, né? Eu dou o ano de 2020 dando aula com a tela lá, todo mundo calado. Meu Deus do céu. Deprimente. Também que vocês estão aqui, todo mundo me olhando. Fico feliz. Para interpretar texto, existe paciência. Então, não adianta querer saber interpretar se você morre de preguiça de ler e... não entendo isso aqui, não. Né? Não vai resolver. Então, sempre reler... Acho que tem gente falando comigo aqui. Rapidinho, gente. Tá suave. Que bom. Então, ó, sempre releia, né? No Enem, uma dica que eu sempre dou é: vai primeiro para o enunciado. Vai lá para o enunciado logo. Porque tem algumas questões, e como é uma prova muito extensa, tem algumas questões que você não precisa ler o texto. Eu vou ser bem sincera. Não é por preguiça, é por técnica de lidar com o tempo, né? Então, você vai primeiro para o enunciado. Foi para o enunciado, precisou ler, aí você vai para o texto. Não precisou ler, você já consegue responder, né? Porque você tem 90 questões, você tem que se virar ali em quantas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 5 horas você tem que se virar e às vezes você ainda tem uma redação para escrever. Então, vai direto para o enunciado. Se precisar, vai para o texto. Aí, se precisar do texto, é bom você dar. Aí você vai para o texto, depois você vai para as alternativas e depois é bom reler o texto, porque você sempre vai ficar ali entre 2 e 3 questões, né?
duas, que são as mais parecidas. Mas tem gente que ainda consegue ficar ali nas três, né? Duas você já descarta de cara, porque não faz sentido, né? Duas descartas de cara, você vai ficar em três, em duas ali, e aí vão ser particularidades do texto ou do enunciado que vai fazer você encontrar ali a resposta correta, né? Às vezes, coisa pequena. Teve até uma questão do MC Fiote, eu acho que essa foi de linguagens, mas era uma questão de artes, né? Eu falei que no segundo ano do ano passado eu coloquei MC Fiote e contei a historinha do bar, né? Deixa eu tirar esses três aqui. Rapidinho, gente, peraí. Gente, vai derrubar o link aqui. Deixa eu avisar o povo de casa. Gente de casa, vai derrubar o link rapidinho, viu? Aí eu já entro de novo, mesmo link. Ó, aí eu falei do MC Fiote, que eu adoro aquela música, né? Eu já tenho anos que eu amo aquela música. Principalmente o dia que eu soube como que foi o processo de... Não, da vacina, não. Da criação, né? Que ele pegou escutou a música do Bach, que é música clássica, que é a flautinha, né? E criou um negócio. Tudo bem, né? Que ele estava sob drogas, né? Mas o cara foi criativo, né? Não vamos entrar nesse... Inclusive, ele é bem doido de falar isso na internet, né? Mas tudo bem. Mas vamos pensar no processo de criação dele. Não caiu ainda. A hora que caiu, eu vou para o link de novo. E aí eu tinha contado essa história no segundo ano, né? Os meninos não deram moral, não. Aí eu pus a música, falei, não sei o quê. Os meninos não deram moral, não. Aí o negócio vai cair no Enem. Falei, tá vendo, Rensga? E eu estava justamente falando sobre a mistura das duas... Da música erudita com a música popular, que era a questão E, né? Vocês viram essa? A menina que publicou na internet mesmo errou, ela tinha colocado a D, que era a outra mais próxima, né? Então, ela acertou a segunda alternativa. Que vocês sabem como funciona o processo do Enem, né? Uma é a certa e depois vai ficando uma mais próxima, uma mediana. Enfim, aí você sempre ganha ponto, né? E aí, falei que se tivesse dado moral no Fiote, e o Enem, gente, eles vão trabalhar com a leitura de mundo de vocês. Não é só essa coisa chata de, sei lá, botar lá um texto do parnasianismo. Acho que nem cai parnasianismo no Enem, porque é uma coisa tão estrutural,